bom dia, sexto ano. Estamos aí de volta depois dessa semana de avaliações, não é? Estamos de volta, parece que estamos tanto tempo aí sem nos falar, mas estamos de volta para um novo bimestre, um novo conteúdo vai estar sendo passado agora aí essa semana. Vocês receberam aí a apostila, né? Os professores elaboraram uma apostila aí para ser estudada nesses 15 dias, então espero que você tenha pego a sua, tenha recebido sua apostila aí também na sua casa, para que juntos possamos estudar aí essas 2 semanas esse novo conteúdo. Apesar de ser um conteúdo novo, né, um novo bimestre, ainda vamos retratar algumas coisas que já estávamos falando no bimestre passado, né, sobre lendas, que vocês também vão ver com a professora Cristiane. Já conversamos, né, sobre algumas coisas aí, sobre as atividades de vocês, para que uma complemente aí a outra. Então vocês vão estar estudando esse gênero com a tia Cristiane. Então, para isso, nós vamos continuar também analisando o livro da Clarice. Mas isso não é na aula de hoje, é só para você já ficar esperto e ficar ligado. Se você pegou aí no portal o PDF do livro, então se você não baixou ainda, se você não tá com ele aí, então veja, né? Pode mandar mensagem lá no portal, lá na plataforma, como você achar melhor, como você chamar melhor aí, e aí falando com a tia sobre esse material, sobre o PDF, porque nós vamos estar trabalhando o livro, então eu preciso que vocês estejam com ele aí também, tá legal? Então, se caso alguém não esteja com o livro, ainda não tenha, comunica lá que a gente vai estar combinando direitinho, te passando as orientações, até mesmo para você conseguir baixar ele na internet. Mas enfim, vamos dar início aí à nossa aula de hoje com um novo conteúdo, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a literatura, né? Porque nós entramos aí falando de gênero, falando de tantas outras coisas, mas não chegamos a falar especificamente do que é a literatura. Então a nossa aula hoje vai falar sobre isso. Conceito de literatura, né? Por que estudar literatura? E vamos falar sobre texto literário e texto não literário, para mostrar essa diferença. Vocês, ao longo aí agora da vida escolar de vocês, agora daí pra frente, aí que vai aumentar mesmo a quantidade de leituras, a necessidade de ler mais, de escrever mais. Então vocês vão se deparar aí com vários tipos de textos. Vocês vão estudar aí com a tia Cris os tipos de texto, né? Ela vai estar explicando aí a parte estrutural dos textos e eu vou estar apresentando esses textos para você. Então, é muito importante que você saiba diferenciar eles, que a gente entenda o que significa cada um, quais as características. Então, nós vamos entrar nesses assuntos aí, tá legal? Então, vamos lá. Pegue a sua apostila, pegue aí seu material, se concentre, se desligue de outras coisas agora e vamos aí para nossa aula. Primeiro ponto aí na nossa apostila fala sobre conceituar literatura. Não há uma definição estabelecida acerca do conceito da literatura. O que isso significa? Não existe uma definição exata do que é literatura. Você vai falar assim, oh meu Deus, então por que a tia tá passando isso? Por quê? Calma aí, muita calma nessa hora. Isso, ó, a literatura varia de acordo com o momento histórico e com as condições de recepção do seu material. O que significa isso? Depende muito do que está acontecendo no momento, do contexto histórico, né, do que está acontecendo no mundo, né, e dos autores, das pessoas que estão ali envolvidas em toda essa situação, das obras que são produzidas. Então, pode-se acrescentar que a literatura é, na realidade, uma reunião de diversos aspectos estruturais, sociais e culturais dentro de uma manifestação textual. Você pode observar, né, as obras que já existem, nós vamos mais pra frente, né, e ao longo aí da sua vida escolar, como eu falei, você vai começar a fazer esse tipo de análise, você vai perceber isso aí no ensino médio, então, mais ainda. Nós podemos perceber nas obras que elas têm, sim, uma grande influência da história, elas têm uma grande influência, tanto da cultura, tanto social, né, com tudo que acontece ali naquele período, né, no mundo, em questão política, em questão social. Então a literatura, ela é
influenciada, ela é muito influenciada por esses aspectos. Tanto que fala aqui, ó, podemos dizer que é uma reunião de diversos aspectos estruturais, sociais e culturais dentro de uma manifestação textual, onde os autores se manifestam com seus textos de acordo com a situação em que eles estão vivendo. Então temos literaturas de todo o tipo, de todas as formas, né? E aí por isso que nós vamos aprofundar aí sobre texto literário e não literário, para que a gente não venha confundir, né, os textos, o que faz parte de literatura e o que não é a literatura em si. A literatura como manifestação artística tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão do autor. Como manifestação artística, né, uma forma aí de se expressar, o autor, o escritor, o artista, ele faz uma recriação da realidade. Nem tudo que é escrito na literatura é algo que seja real, mas é uma idealização. Na maioria das vezes é algo que aquele autor gostaria que acontecesse, né? A forma que ele gostaria que fossem as coisas. Então ele faz uma recriação da realidade, né? Nós vemos histórias aí, por exemplo, os contos de fadas. Não é algo real, vamos dizer assim. Existem personagens que são pessoas reais, né? São seres humanos, são pessoas. Algumas aí misturam a parte de ficção, essa recriação da realidade. Eles expõem ali um desejo de uma vida diferente, né? De uma realidade diferente da que é vivida. Então por isso que ela tem essa expressão artística aí bem apurada, porque assim expressa os sentimentos e o desejo de que algo seja diferente do que é na realidade. Então, com base nos seus sentimentos e seus pontos de vista e suas técnicas narrativas. E para que estudar literatura? Por que nós precisamos ler e estudar literatura? Qual é a importância disso, qual é a influência disso na nossa vida? Para ir além do simples hábito de ler. Quando lemos um livro de poesia, elas nos emocionam e nos fazem refletir, buscar interpretações possíveis e tirar conclusões. Então, não é simplesmente o fato de você ler um texto por ler. Não, mas ali começa a aguçar ali o seu lado crítico, o seu lado reflexivo, de você interpretar e ir além das palavras, do que está escrito ali superficialmente, mas entender as intenções do autor, entender o porquê ele está escrevendo aquilo ali. E se você começar a analisar as obras, né, cada obra que você lê, você analisar o autor, você analisar o período que aquela obra foi escrita, você vai começar a achar o sentido. Então não é simplesmente pegar um livro e ler, mas, por exemplo, por que esse livro fala sobre isso? Em que período foi escrito? Se você pegar uma obra que foi escrita durante a guerra, você vai ver ali algumas características e o porquê daquela obra. Você vai ver que algumas coisas ali expressas ali, né, algumas emoções, alguns sentimentos expressos ali pelo autor retratavam o que estava acontecendo na época, a situação da época. Então, não é simplesmente você ler as palavras, mas você entender o sentido daquilo, ver significado em cada obra, em cada texto, entende? Mas todo texto é literário? E aí, a pergunta, o que você acha? Todo texto é literário? Todo texto que você pega e você tem em suas mãos, trata-se de literatura? O que difere a literatura das outras manifestações é a obra-prima, a palavra que transforma a linguagem utilizada e seus meios de expressão. Porém, não se pode pensar ingenuamente que literatura é um texto publicado em um livro, porque sabemos que nem todo texto e nem todo livro são de caráter literário. Não é todo livro que tem a característica literária. Não é porque um livro foi publicado que ele é literário. Não é porque ele é um texto, tem toda uma estrutura, que ele é literário. Nós vamos entender aí o que faz um texto ser literário e não literário. Então, essa é a nossa terceira atividade, terceiro ponto aí da nossa apostila. Texto literário e não literário. Diferenciar o texto literário do não literário
não é uma tarefa fácil. Por isso, vamos utilizar exemplos, né? Ao invés de começar aqui citando para vocês as diferenças, né? E falando a parte teórica, eu vou demonstrar para você através de 2 textos que tem na sua apostila. 2 textos, e através deles nós vamos fazer a diferenciação aí e demonstrar o que é literário e o que não é. O primeiro texto é a letra de uma música, O Meu Guri, de Chico Buarque, de 1981. Diz assim, ó: quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui a se levando, ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. E ele chega. Chega suado e veloz do batente e traz sempre um presente para me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço para enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá. Um lenço e uma penca de documentos, para finalmente eu me identificar. Olha aí, aí o meu guri. Olha aí, é o meu guri. E ele chega. Chega no morro com o carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo até ele chegar cá no alto. Essa onda de assaltos tá um horror. Eu consolo ele, ele me consola. Boto ele no colo pra ele me ninar. De repente acordo, olho pro lado e o danado já foi trabalhar. Olha aí, ai o meu guri. Olha aí, é o meu guri. E ele chega. Chega estampado, manchete e retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, ai, o meu guri. Olha aí, é o meu guri. Esse é o primeiro texto. Pensa bem aí no texto. Agora o segundo. Acerto de contas entre criminosos faz nova vítima. Ontem, o menor VS, as iniciais, foi encontrado morto por volta das 7 horas no Morro da Providência. Ele era procurado por furto, roubo, receptação e tráfico. A mãe do menor, conhecida como Joaquina, afirmou não possuir documentos pessoais, o que dificulta a liberação do corpo. Afinal, ainda desconhecer as práticas criminosas ainda desconhecer as práticas criminosas do filho. Meu filho era um menino bom, criei ele sozinha, com muita dificuldade. Ele me prometeu uma vida melhor e estava cumprindo, mas não era fazendo nada errado não. Até o fechamento dessa matéria, a mãe ainda lutava pela liberação do corpo do filho. Jornal Escola, 23/8/1981, por Maíra Pavão. Então, vamos lá. Eu li 2 textos para você, né? Não sei se você já conseguiu perceber aí a diferença de um para o outro. Os textos lidos exemplificam a diferença entre um texto literário e o não literário. Mas nós não vamos começar falando sobre as diferenças do texto. Vamos sim definir primeiro o que eles têm em comum. E aí eu te pergunto, será que é possível que haja algo em comum entre um livro, um texto literário e não literário? E aí? Mediante a leitura aí dos 2 textos, você conseguiu identificar o que eles têm em comum? Então vamos lá. Primeira coisa, ambos os textos retratam a morte de um menor. Não sei se você percebeu, né? Então, primeira coisa, eles se assemelham quanto ao assunto. Os 2 textos têm o mesmo assunto. Retratam a morte de um menor. Retratam, né, a vida, vamos dizer assim, e a morte de um menor.
A partir disso, é possível entender que o tema não é um fator que diferencia texto literário e não literário. Então, assunto e tema não diferenciam um texto literário do não literário, porque tanto um quanto o outro podem tratar da mesma coisa, podem ter o mesmo tema. Legal? Então, o que vai diferenciar um texto literário do não literário? E aí vai a primeira resposta: a função. O que diferencia um texto literário de um texto não literário é a função, ou seja, para que o texto foi escrito. Essa é a primeira característica usada para diferenciar um texto literário do não literário. Não esqueça, a primeira característica que diferencia um texto literário de um texto não literário é a função. Para que aquele texto foi escrito? Qual o objetivo daquele texto? Voltando aos textos, vamos lá, né, para você conseguir perceber isso aí. A notícia, ela não tem outro objetivo a não ser informar. Por isso, a sua linguagem é objetiva, é clara. As palavras são usadas no sentido em que aparecem no dicionário, ou seja, é um sentido real. Não existe necessidade de interpretações, não tem rodeios. As palavras são utilizadas da forma que elas são ditas no dicionário, o sentido que elas têm no dicionário. Então a linguagem é uma linguagem objetiva, é uma linguagem clara, porque o objetivo de um texto aqui, da notícia, por exemplo, é informar. Por isso, no texto não literário, a função predominante é informativa. Então nós já percebemos aí que um dos textos se trata de uma notícia e que a notícia é um dos textos não literário. A notícia faz parte ali de exemplos, né, de texto, de tipos de textos não literários, né? Então, a função predominante em um texto literário é a informação. Na música Meu Guri, percebe-se que a linguagem é artística, ou seja, bem elaborada, e as palavras ganham um novo significado. Nós podemos perceber isso na primeira estrofe, e aí eu vou explicar para você. Ó, quando seu moço nasceu, meu rebento, não era momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome. Até aí. Temos aí 3 destaques: rebento, rebentar e cara de fome. Então vamos lá. Segundo o dicionário Wise, rebento é broto. O significado de rebento é broto. Enquanto rebentar é estourar, não é? Explodir. Analisando, deixa eu virar a folha aqui, analisando dessa forma, a mensagem não faria sentido nenhum. Se você fosse pegar aí as palavras no sentido original, no significado real, nada a ver, meu broto explodiu, que doideira é essa? Mas as palavras devem ser entendidas no sentido figurado, conotativamente. Temos aí o denotativo e o conotativo, tem a diferença. Um é o sentido figurado, né, aquela expressão artística, aquilo, né, e o outro é o sentido real. Então vamos lá. Sentido figurado. Logo, o rebento aí no texto, é entendido como filho. E rebentar é como se fosse o ato de nascer. Eles tiram o significado da palavra, o significado original, e por ser uma linguagem poética e artística, eles mudam o sentido da palavra. Então, rebentar é compreendido como nascer de repente, sem planejamento, né? Ela fala assim, ó, quando o seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Quando ele nasceu, não era o momento dele nascer, foi de repente, sem planejamento, não esperava aquilo. Outro detalhe é a presença da figura de linguagem para representar que o menino já nasceu em dificuldade. Quando eles dizem, ele tinha cara de fome. O que é cara de fome, gente? Aí é o sentido figurado, mais uma vez, para representar que ele nasceu na dificuldade, que eles eram pobres, né?
que ele não tinha condições, que a família não tinha condições. Então essa cara de fome que o texto retrata é sobre isso, querendo, como que eu vou dizer, enaltecer, expor que eles passavam por dificuldade. Então percebe-se a presença da função poética na linguagem. As palavras são cuidadosamente escolhidas e a mensagem está em evidência. Então, eles pegam palavras que têm um sentido, porém, né, por ser um texto artístico, né, eles mudam o sentido daquela palavra e o leitor consegue entender isso. Mesmo as palavras tendo um significado original, um outro significado real, o leitor consegue entender essa linguagem artística no texto, consegue entender o que o autor quis dizer, entende? Percebe-se também que o texto literário pode ter a presença da função emotiva. O que é isso? Emoções e sentimentos são evidenciados. Você pode estar estranhando por que a tia está colocando aí função poética, função emotiva, função informativa. Porque existe uma matéria, né, um conteúdo falando sobre funções da linguagem. E vocês um dia ainda vão aprender isso. Então, cada texto, cada obra tem uma função, né? Então, como eu falei, aqui nós estamos exemplificando um texto literário e não literário. Então, cada um tem a sua função. Lembra que eu falei que a principal característica que diferencia um do outro é a função? Então você, ao longo aí dos dias, do tempo, você vai saber identificar melhor essas funções aí, tá? Tá dando pra entender? Estamos juntos aí até agora. Respira, como eu falei no outro vídeo, né? No vídeo antes da avaliação, respira, muita calma. São muitas informações, mas nós vamos conseguir, tá legal? Então, eu vou falar aqui um pouco sobre texto literário e não literário. Eu te mostrei 2 textos, mostrei na prática o que é um texto literário e o que não é. Nós lemos uma canção, a letra de uma música e lemos uma notícia, uma reportagem. Então, tivemos aí 2 textos com o mesmo tema, o mesmo assunto, porém com funções diferentes. O primeiro, a música, ela tem aquela função de emocionar, de trazer reflexão, ela mostrando ali o relacionamento da mãe com o filho, né? Ela não conseguia perceber ou não queria perceber o envolvimento dele, mostra uma literatura ali, uma leitura muito poética, né? Muito emocional, tipo assim, caramba, ele tá cuidando de mim, ele trouxe uma bolsa, documentos, ele sempre me traz um presente, poxa, logo cedo meu filho sai para trabalhar, né, dá aquela emocionada, como que eu vou dizer, função emotiva, né, demonstra ali o sentimento, ela poetiza, né, a situação dele, do menino sair e voltar, e até quando o menino é morto, ela ainda não consegue acreditar e ver da forma que é na realidade. Ela ainda acredita ali que ele chegou lá, porque ele estava com o rosto estampado na notícia, ele ficou conhecido, ele estava nos jornais, né? Então, no popular, romantizando aí a situação. Temos também a reportagem, onde eles relatam ali a morte de um adolescente, né, de um menor, que também a mãe não acreditava que ele estava envolvido em coisas erradas, né? Bem parecida a situação, né? Bem parecida com a mãe da música. Não tinha documento, para ela o filho estava dando uma boa vida, ela não conseguia enxergar que ele também estava envolvido. Mas ali é um texto real, né? É uma notícia, e aí traz a informação de que o menino, a mãe não conseguiu a liberação do corpo do jovem, por falta de documento, e etc, etc. Então temos 2 textos com o mesmo tema, né, digamos assim, o mesmo assunto, personagens parecidos, porém um com aquela função mais poética, mais emotiva, mais literária, e o outro apenas informando mais uma morte, né, informando mais um caso aí de jovem morto, né? Então tem a função informativa. Texto literário.
Os textos literários são baseados na imaginação do escritor, do artista. Portanto, é subjetivo. O texto literário é subjetivo. O que é isso? Que diferença subjetivo para objetivo? É subjetivo porque vai de acordo com a mente de uma outra pessoa. Então depende muito do que aquela pessoa está pensando. A ideia que aquela pessoa tem de amor, por exemplo, ela vai expressar ali. E talvez a ideia dela de amor é totalmente diferente da ideia real do que é o amor. Ou até mesmo diferente da ideia que o leitor tem de amor, vamos dizer assim. Então é muito subjetivo, não é algo objetivo, não é algo direto. É algo que pode vagar aí, dependendo da mente do artista, dependendo da mente de quem está escrevendo. Né? O que é isso? Ó, com a função de entreter o leitor, esse tipo de texto está intimamente relacionado com a arte. E aí alguns exemplos de texto literário: poemas, romances, contos, novelas, lendas, fábulas, crônicas, peças de teatro e letras de música. Todos esses que eu li para você aí são exemplos de texto literário, entendeu? E como eu falei aqui sobre ser subjetivo, né? As músicas, os poemas, eles não têm uma lógica. Muitas das vezes alguns aí não têm uma lógica. Então por quê? Vai muito da cabeça do autor, vai muito ali do sentimento ali de quem está escrevendo a música, de quem está escrevendo o poema. Entende? Então ele puxa muito pro lado da emoção, puxa aí pro lado do entretenimento, para distrair o leitor, para emocionar e tudo mais. Agora, o texto literário já é diferente. São vistos como informativos. Textos não literários, desculpa, são vistos como informativos. A sua composição utiliza fatos para comprovar um ponto e a escrita é feita de forma objetiva, direta. Não tem rodeio, não tem fantasia, não tem figura de linguagem, não tem nada disso. Não tem metáfora, não tem nada dessas parafernália aí da literatura que é muito legal. Então, o texto não literário, ele é informativo e ele é direto e pronto. Ele serve para informar e ele utiliza fatos para comprovar aquela informação. A informação nos textos não literários deve ser passada de modo a facilitar a compreensão da mensagem. Por isso, o texto deve ser escrito de forma clara. Claro, o leitor precisa entender, de modo que o leitor não tenha dificuldades para compreender as informações. Por exemplo, aí ó, exemplos de textos não literários: notícias, reportagens, entrevistas, artigo científico, livro didático, manual de instrução. Não é poético, imagina, um manual de instrução. Ligue a sua batedeira com todo o amor. Eu nem consigo inventar, gente. Eu não consigo transformar um manual de instrução em algo poético. Imagina, romantizar ali o funcionamento de uma batedeira, de um liquidificador, da sua televisão. Não. Olhe nos olhos da sua TV. Olha bem, o manual não é assim. O manual ele é direto. Manual de instrução. Tecla tal funciona para isso. Tecla tal para isso, assim, assim, assim. Pegue sua TV, conecte o cabo na energia e tal. Direto, claro, objetivo. Dicionário, enciclopédias, receitas de culinária e bulas de remédio. São textos informativos. São textos aí que não têm a função emotiva, poética, nada disso. Eles têm a função de informar, de dar uma instrução aí sobre determinada situação. Por isso, entenda que o que caracteriza um texto como literário ou não é o predomínio das características. Entendeu? Quando você pegar um texto, você vai analisar que características predominam naquele texto. Aí você vai conseguir identificar se ele é literário ou não. Por exemplo, vamos lá. Quais as características de um texto literário? Linguagem conotativa. O que é isso? Sentido figurado. Por exemplo, como a gente leu no texto do meu guri. Cara de fome.
gente, que é isso? Cara de fome é um sentido figurado, entendeu? Deixa eu ver. O seu coração chora, o meu coração está chorando. Aí, o coração chora, o coração tem olhos, saem as lágrimas. Não, é um sentido figurado. Sentido figurado. Quando você diz assim, na boca do estômago, um exemplo, é sentido figurado, porque o estômago não tem boca. Então, sentido figurado é isso, é algo que não existe, vamos dizer assim, que não é daquela forma, mas nós usamos uma linguagem para demonstrar aquilo ali de uma forma mais poética. Como, deixa eu ver aqui agora. Seus olhos são como o sol. Eu não consigo lembrar. Eu gosto de poesia, gente, mas eu não sou esse amorzinho aí de poesia tão romântica e para conseguir lembrar exemplos aí de sentido figurado, de romântico, tem hora que é meio difícil. Mas você pode ver nas letras das músicas. Por exemplo, ó, um exemplo, eu não vou me aprofundar muito. Não sei se você vai conhecer, que não é da sua época, nem minha, porque eu também não curtia, não. Mas tem uma música de uma cantora... Pitty, cantora de rock, né? Se eu não estiver falando besteira, e tinha uma hora que ela falava assim, eu estava ali o tempo todo e você não viu. Aí ela fala na sua estante. Eu não vou lembrar o trecho que ela fala que ela estava na estante. Mas aí é um sentido figurado. Ela não estava na estante do cara, né? Da pessoa ali, ela não estava em pé lá, prostrada na estante. E aí ela fala, não adianta nem me procurar em outros timbres, outros livros. Eu estava aí o tempo todo e você não viu. É um sentido figurado. Não quer dizer que ela estava no livro, não quer dizer que ela estava no timbre das músicas. O que quer dizer ali é que o sentido figurado disso aí, que não vai adiantar mais ele ler livros que ele não vai mais lembrar dela, ele não vai encontrar ela naquele livro, naquela leitura. Não adianta ele ouvir determinadas músicas que ela não vai mais estar ali. Ela não vai fazer parte mais da vida dele. Então, ela sempre esteve ali, sempre esteve presente na vida dele, mas ele nunca viu, nunca tinha percebido. E agora ela se retira da vida dele, então não adianta ele procurar mais ela nas músicas, nos livros, porque ela não está mais. Então, isso aí é leitura poética, né? Texto literário, emotivo, né? Isso é sentido figurado, tá? Sentido figurado. Presença da função poética. Centra-se na mensagem e preocupa-se com a arrumação das palavras. As palavras se completam ali, trazendo um sentido, mesmo sendo figurado, mas trazendo um sentido, como nós lemos na música. Quando nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Ela associou rebento filho com rebentar de nascer. Então as palavras ali se conectaram, porque mesmo rebentar tendo um sentido diferente do original, quando ela associa o rebentar ao rebento, o leitor consegue entender. Então a organização das palavras traz esse entendimento, né? Mesmo estando em sentido figurado, o leitor consegue entender. É complicado, parece, não é? Eu tô aqui falando, eu tô assim, gente, será que eles estão me compreendendo? Será que eu estou usando uma linguagem muito... Mas eu sei que vocês estão inteligentes, vocês estão entendendo. Então você vai ver esse vídeo, vai rever quantas vezes for necessário, pode mandar mensagem no portal se tiver alguma dúvida. Pesquise mais sobre isso, sentido figurado, mas eu sei que vocês compreendem, eu sei que sim. Pesquise mais sobre esses termos aí que você vai ver na sua apostila, tipo sentido figurado, função poética, essas coisas todinhas. Pesquise um pouquinho mais que você vai conseguir compreender. Presença da função emotiva. Os textos literários expressam emoção, expressam ali todo o sentimento, tudo que aquele autor está sentindo. Se ele estiver triste, vai expressar isso também, né? Então, você vai conseguir perceber os sentimentos e emoções. Você sente emoção, por exemplo, numa bula de remédio? Não dá, né? Você vai sentir emoção ao ler um manual de instrução. Então, expressam emoção. Presença de figuras de linguagem. Como eu falei aqui,
Metáfora, exemplos de metáfora. Você tem uma pedra dentro do peito para demonstrar o quê? Aquela pessoa é insensível, ela tá sem sentimentos, então o coração foi substituído por uma pedra, né? Tava vendo um exemplo, por exemplo, a música Meteoro da Paixão, quando o Luan Santana, né, canta lá, Meteoro da Paixão. Isso é uma metáfora, pelo amor de Deus, que meteoro da paixão? Você vê como um meteoro, né, avassalador, destruindo tudo, trazendo aquela paixão. Mas isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Temos também aí outra figura de linguagem, vou dar uma olhada aqui, catacrese. Os nomes são complicadinhos, né? Os nomes são mais difíceis do que o sentido. O que é catacrese? Quando não existe um termo específico para algo e aí usamos um outro termo para substituir. Isso você também vê muito no texto literário. Por exemplo, você fala pé da cadeira. Cadeira não tem pé. Pé da mesa. Não tem pé, né? Mas, o que acontece? Não tem outro termo. Que outra palavra você vai falar para substituir pé da cadeira? Entendeu? Então, catacrese é uma figura de linguagem onde você substitui você usa um outro termo, né, que se refere a outra coisa, ao pé normal das pessoas, para falar sobre uma outra determinada coisa que não tenha um significado, né, que não tenha um termo específico. Temos comparação também, seus olhos são como a jabuticaba, isso é uma comparação, né? Então isso tudo aí é texto literário, né? Então fazem parte aí das características do texto literário a presença de figuras de linguagem. Eu te dei exemplo aí só de 3 tipos de figuras de linguagem, mas existem outros. Então a gente encontra muito isso nos textos literários. Musicalidade também, né? Aquela sintonia ali, sintonia e sincronia, vamos dizer aí, né? Trazendo toda aquela musicalidade, aquele sentido, aquela ligação, né? No texto literário. E característica do texto não literário, linguagem denotativa. O que é isso? Sentido real. Aquilo que está falando é aquilo mesmo. Liga, liga, desliga, desliga. E pronto, acabou. Morreu, morreu, texto literário. Texto literário não, desculpa, texto não literário. Como ele é informativo, um exemplo, numa reportagem, numa notícia, morreu, morreu. É aquilo mesmo que está dizendo. Agora, de repente, você lê um poema e estou morto de amor. O morto ali não está morto. Não é a morte no sentido real, mas aí é poético. Agora, está morto numa reportagem, numa notícia. Fulano está morto, porque realmente morreu. É o sentido real da palavra. Legal? Predomínio da função referencial. O que é isso? Linguagem direta, centrada na informação. Não tem rodeios. O objetivo do texto não literário é informar e pronto, e acabou. É uma linguagem direta, uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, somente com o objetivo de informar. Linguagem impessoal, sem traços particulares. Não é expressa ali a opinião do autor, não é expressa a opinião de quem está reproduzindo ali aquele texto. Não existe sentimentalismo, não existe envolvimento, não existe opinião, né, participação ali do autor. Exatamente, é simplesmente para informar. Esse tipo de texto tem a escrita em terceira pessoa. E última característica aí, fatos reais, né? Um texto não literário é baseado em fatos reais. Um manual são fatos. Como que foi fabricado aquele objeto, né? E como que é a sua funcionalidade. Aquilo ali é comprovado. Porque quem inventou o material, quem criou ele ali, sabe a sua funcionalidade e passou as informações sem rodeios e sem romantizar. Simplesmente objetivo e direto e algo real. Entende? A mesma coisa a reportagem, né?
Apesar de nos dias de hoje, né, esse fake news, mas não é esse assunto que nós vamos entrar, mas o objetivo de uma reportagem é informar, trazendo fatos reais. Às vezes eles aumentam e inventam, mas aí é outra questão, né? Então vamos para nossa atividade. Tem algumas perguntinhas aí, né? A tia colocou uma observação. Por favor, se possível, copiar e responder no caderno, bem bonitinho, porque vai depender aí a quantidade de linhas, a quantidade de informações que você quer passar para cada pergunta. Uma coisa que eu quero falar com vocês e tratar é sobre isso. Estão sendo objetivos demais, né? Assim, dá para aprimorar, dá para falar mais, dá para escrever mais, porque isso aí vai nos auxiliar, vai te auxiliar a escrever melhor, entende? Vai ter vai te auxiliar na produção de texto, porque às vezes a gente bota tão objetivo a resposta sim, a não ser que a pergunta seja objetiva e ela peça aquilo. Mas se tem a oportunidade de você falar mais, de aprimorar, faça isso também, entendeu? E aí, sobre esse assunto de literatura, de texto literário, não literário, de repente você pode pensar assim, ah, mas para que eu preciso saber essa diferença dos textos? Qual é a importância disso? É importante sim. É importante, principalmente aí futuramente, você que deseja realizar provas, prestar vestibular e tal, e concurso, qualquer coisa que seja, essas provas, a maioria das provas, elas falam muito sobre isso. Elas trazem muito aí essa questão de estrutura de texto, tanto literário como não literário. Então eles fazem muitas perguntas acerca disso. Então, se você deseja aí avançar nos seus estudos e se você deseja ter uma boa colocação aí em provas, né, faculdades, pré-vestibular, que seja, é muito importante essa questão do texto. É muito importante você identificar os textos, é muito importante você saber o significado, as características de cada um, qual a estrutura de cada um, porque eu vou te dizer, de experiência, cai muito nas provas. São perguntas frequentes sobre a estrutura, sobre característica de um tipo de texto e até mesmo para você escrever. Boa parte das provas exigem redação, né? Exigem aí um texto e aí eles não vão dar tudo mastigadinho, não. Eles vão dar as instruções. Eu quero um texto desse tipo, com essas características. E se você não conhece, fica mais difícil de você produzir um texto aí se você não tem essas informações. Então a melhor maneira, vou repetir, de aprimorar isso é lendo. A melhor maneira de também identificar um texto literário do não literário é lendo. Nós lemos aí logo no início da aula 2 textos. Ficou muito mais simples identificar o que era literário e o que não era, porque nós lemos. Então eu te aconselho a ler. Leia textos literários e não literários para você começar a perceber com mais clareza a diferença entre um e outro, porque a prática, tem até um ditado, né? A prática leva à perfeição. Quanto mais você lê, quanto mais você ler tipos diferentes de texto, você vai conseguir identificar cada um deles. E vai ser importante, vai ser legal. Além de te inspirar aí, de trazer tantas informações, tantas coisas boas, é importante também que vai aprimorar aí vai ampliar o seu repertório cultural. Tô sempre falando sobre isso. E vai melhorar o seu vocabulário. Eu tava vendo aqui as provas, como eu falei, gostei, mas precisamos trabalhar bem essa questão da redação, melhorar o vocabulário, né? A melhor forma de melhorar o vocabulário é lendo, procurando aí o sentido das palavras, a escrita. Na dúvida, vai no dicionário, como eu falei, que o dicionário seja seu companheiro. O dicionário era meu companheiro, era na idade de vocês, eu já falei isso na sala de aula. Eu vivia com o dicionário. Tenho dúvida de uma palavra? Vai pro dicionário. Entendeu? Então, para melhorar essa questão da ortografia, somente lendo. Para melhorar a sua capacidade de reflexão, interpretação, lendo também. Então, leia, procure. Eu te dei exemplos aí na apostila de textos literários e textos não literários. Procure esses textos,
para você começar a identificar, né, as diferenças entre um e outro, para melhorar aí a sua forma de escrita, porque quando pedir uma redação, você já vai ter uma ideia de como é a estrutura de uma redação. Se não me engano, vocês vão ter esse conteúdo com a professora Cristiane, sobre estrutura, né, tipos de texto, e aí nós vamos avançando e vai melhorando muito aí na sua produção. Tá legal? Mas é importante que você leia, é muito importante que você leia. Nós estamos com um livro da Clarice, né? Na próxima aula eu vou estar falando sobre isso. É um tipo de literatura, né? É um formato ali de texto. Temos outros e mais pra frente, né? Ao longo aí desse ano, mesmo com essa dificuldade aí da questão das aulas online, da quarentena, nós vamos aí procurar fazer o máximo para minimizar, né, os prejuízos aí e não deixar de passar os conteúdos, não deixar de ter essas matérias aí que nós estamos passando para vocês. Então leia, aproveite esse período. Sei que vocês têm bastante atividades, tem outras atividades também, né? Mas aproveite, separe um tempinho para você ler, separe um tempinho para você aprimorar isso, porque vai te ajudar, vai facilitar nas outras matérias também, em todas as outras, tá legal? Então vamos lá para as atividades. Primeiro, pesquise 3 definições ou conceitos diferentes sobre o que é literatura. Não está no texto, isso aí é uma pesquisa. Você vai procurar na internet, em fontes confiáveis, como eu já falei, vai lá no Wikipédia, né, em qualquer coisa, blog do louco, não. Você vai pesquisar 3 conceitos diferentes sobre o que é literatura. E aí você vai colocar ali, por exemplo, para fulano de tal, vai lá, pensadores, autores, escritores, para fulano de tal, literatura era isso. Para não sei o que, literatura era aquilo. Depois, número 2, você vai definir o que é literatura com as suas palavras. Mas tia, você disse que não tem um conceito exato, difícil. Então, exatamente. Então eu quero que você me diga o que você acha que é literatura. Qual é a sua ideia de literatura? Terceiro, qual a importância de ler e estudar literatura? Isso tem no nosso texto, só você ler direitinho na apostila que você vai achar. Quarto, qual é a principal característica usada para diferenciar o texto literário do não literário? Também tem. E eu fui bem enfática aqui, eu falei assim, a principal característica que diferencia um texto literário do outro é a... Você vai ver a resposta aí. 5. Em que são baseados os textos literários? Eles têm base aonde? Portanto, por esse motivo, por eles serem baseados ali em determinada coisa, eles são... Isso também tem no nosso texto. Qual é a função predominante do texto não literário? Eu falei, fui bem enfática também. A principal função do texto não literário é... E 7, enumere as características do texto literário e não literário. Isso também já está aí no texto. Bem explícito, você só vai reescrever essas características. As características de um e as características do outro. Tá legal? Qualquer dúvida, comunique, mande mensagem lá no portal, via fumaça, qualquer coisa que seja. Mas mande ali suas dúvidas, peça as informações, tá legal? Que vamos estar aí respondendo da melhor forma possível, tá? Então, uma excelente semana para você. E na semana que vem estamos aqui de novo para dar continuidade a esse nosso conteúdo. Qualquer dúvida, até mesmo no conteúdo, por favor, comunique lá. E aí nós vamos estar solucionando o que for preciso. Tá legal? Então, ó, uma ótima semana, um ótimo dia para você e até a próxima aula.